muitas vezes, uma posição dominante, coisa que não acontece na Alemanha, não acontece nos Estados Unidos, nem no Japão. Por isso que nós chamamos isso de um Estado dependente. Ora, essa subordinação ao imperialismo da economia e do Estado brasileiro tem efeitos contraditórios na sociedade, na economia e na política brasileira. Essa subordinação, em primeiro lugar, impulsionou historicamente o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Se fôssemos remontar ao século XIX, deveríamos recordar que, na luta contra a escravidão, que foi uma luta dos escravos e do movimento abolicionista no Brasil, nessa luta, a principal potência imperialista da época colaborou com ela, pressionando o Brasil para acabar com o tráfico de escravo e para implantar o sistema de trabalho assalariado. Então, isso é um estímulo à transição, na verdade, à transição ao capitalismo no Brasil. Na dependência do período posterior a 30, depois que o Estado Nacional, após a Revolução de 30, pressionou para promover uma política de industrialização interna, repito, depois, não antes, depois disso, o imperialismo veio investindo industrialmente no Brasil, estimulando o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Acontece que essa relação, como eu disse, é contraditória, porque ao mesmo tempo que estimula, impõe limites. Nós poderíamos lembrar esta nova fase da dependência brasileira, que alguns autores denominam a novíssima dependência, onde o consenso de Washington atrofia, jugula, não sei se o verbo tem esse tempo, essa pessoa, o crescimento do capitalismo no Brasil. Na década de 90, a aplicação do consenso de Washington levou a protestos da burguesia industrial contra a abertura que eles denominavam exagerada da economia, levou a protestos da burguesia agrária. Por quê? Porque o ajuste fiscal tinha levado o governo Fernando Henrique Cardoso a reduzir drasticamente o financiamento público para a agricultura. E vou dizer mais um ponto, levou a protestos os bancos nacionais, porque o Fernando Henrique Cardoso, o Pedro Malan e o presidente do Banco Central na época, em petit comité, tinham decidido internacionalizar o sistema bancário brasileiro. Observem esse elemento da maior importância para entender a crise política atual. Você tem um interesse imperialista agora bloqueando o crescimento da economia brasileira, não é? Então, ter em mente essa relação contraditória entre imperialismo e desenvolvimento de uma economia dependente como a do Brasil. Isso estava presente na crise de 54, está presente na crise de 2015 e 2016. Um segundo elemento que está presente em todas essas crises, de maneira mais ou menos saliente, é o seguinte: o imperialismo nunca subordina, nunca domina a economia e o Estado brasileiro de fora, como uma ação externa, né, intervindo na nação, que seria um bloco homogêneo e que poderia se opor ao imperialismo. Não. O imperialismo sempre teve aliados internos. E não são aliados simplesmente por serem entreguistas. Claro, eles são entreguistas, mas são entreguistas porque a inserção socioeconômica desses agentes faz com que os seus interesses coincidam com os interesses do imperialismo. Então, nós sempre tivemos aqui uma burguesia que, na época da Terceira Internacional, se denominava burguesia compradora, que era uma espécie de diafragma entre a economia nacional e a economia internacional, exportando os produtos primários e comprando produtos manufaturados dentro da antiga divisão internacional do trabalho. Chamava-se essa burguesia de burguesia compradora, uma espécie de intermediária. Podemos chamá-la, porque não é mais essa apenas a função dela, de burguesia associada. Nós sempre tivemos uma burguesia associada cujos interesses coincidem com os interesses do imperialismo e que ela representa aqui dentro do país. Sempre tivemos também uma alta classe média, muito elitista, muito separada
dos interesses e dos ambientes, das instituições, do modo de vida das classes populares que serviram para apoio a esses interesses imperialistas e a esses interesses da burguesia associada. Essa classe média não dirigiu o golpe de 64, mas fez a marcha com Deus, pela família, pela liberdade. Essa classe média não dirigiu o golpe de 2016, mas foi a base de massa, a base de apoio do golpe do impeachment que depois a Dilma no dia 31 de agosto. Então, assim como você tem essa alta classe média em 54, mobilizada pela UDN, favorável aos interesses do imperialismo e lutando para depor o Vargas, não por aquilo que o Vargas tivesse de antipopular, mas ao contrário, justamente por aquilo que ele tinha de atendimento de alguns interesses populares, assim como a UDN mobilizou essa alta classe média em 54, agora o Vem Pra Rua, o MBL, o ROL, né, Revoltados Online, e com o amparo da mídia e do PSDB, foram às ruas para depor a Dilma Rousseff. O que acontece é que, para qualquer avanço do capitalismo, do desenvolvimento capitalista no Brasil, sempre foi necessário algum tipo de participação popular. Alguns poderão dizer, poxa, mas o que ele está dizendo é que as classes populares no Brasil defendem o desenvolvimento do capitalismo e não um programa socialista ou anti-imperialista. Mais ou menos isso. Mas o fato é que o desemprego estrutural, o subemprego crônico, essa grande massa de trabalhadores marginal, tem uma necessidade muito grande do crescimento do emprego. Então, o desenvolvimento do capitalismo tem, sim, impacto popular no Brasil. E, na verdade, como grande parte da burguesia brasileira nada mais é do que intermediária dos interesses imperialistas, e uma outra parte, embora concorra com o imperialismo, não tem um projeto nacional, não tem um projeto de desenvolvimento de um capitalismo nacional, o que acontece é que foi sob a pressão do movimento popular que sempre se conseguiu obter algum desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Isso começa com a Revolução de 30, que foi a Revolução dos Tenentes. Mesmo que seja uma revolução de conteúdo burguês, e ela era uma nova etapa da Revolução Burguesa no Brasil, mas o agente dessa revolução foram os tenentes. Um setor do aparelho de Estado apoiado na pequena burguesia urbana que desatou o nó da República Velha e abriu o caminho político para a política de industrialização. O que é esta condição, o que é esta característica tem a ver com as crises? Tem a ver do seguinte modo. A fração da burguesia brasileira, que não está completamente integrada ao imperialismo, tende a apoiar essas políticas de desenvolvimento capitalista. Só que ela o faz juntamente com a participação e a pressão popular. E o que aconteceu em 54, o que aconteceu em 64 e voltou a acontecer em 2016, é que a partir de um certo momento, essa participação popular começa a incomodar muito a burguesia. Em 54, a faísca que tudo detonou foi o aumento do salário mínimo de 100% do Getúlio Vargas. Em 64 foram as ligas camponesas. Em 2015 não foi nenhuma coisa nem outra, mas foi o fortíssimo crescimento do movimento sindical e o quanto o movimento sindical estava obtendo de vitória com suas greves nos seus acordos, como vai aparecer, acredito, na exposição da Paula Marcelino. Então você tem aí uma situação muito complexa. O imperialismo que estimula e segura, e está representado internamente, digamos assim, pode acionar seus representantes internos contra governos desenvolvimentistas, nacionalistas, uma burguesia nacional que apoia o desenvolvimentismo juntamente com as classes populares, mas cria uma aliança, uma frente política tão heterogênea, tão ampla que é forte, mas tão heterogênea que tem nessa heterogeneidade uma debilidade, um ponto de vulnerabilidade muito importante. Então, estou recebendo conselho aqui da mesa para falar mais devagar.
essa complexidade, então. Essas coisas que temos que detectar, esses padrões que a gente tem que procurar para entender com mais profundidade a crise. Sigo com essa mesma questão. Um outro elemento que é importante, está presente em todas essas crises, é o populismo. O populismo do Vargas e o neopopulismo dos governos do PT. O que é o que estou chamando de populismo? Populismo é uma relação do Estado com um setor popular desorganizado, que o Estado mantém desorganizado, atende a alguns interesses desse setor popular. Não é o populismo demagogia do qual nos falam os liberais, não. Não é o populismo liderança carismática do qual nos falam os weberianos. Não é disso que eu estou falando. Estou usando a mesma palavra, mas para designar um outro conceito. A palavra é o instrumento do conceito, né? O conceito é a ideia. Quando eu falo em populismo, é outra ideia. O governo se apoia num setor popular, faz concessões reais. Por isso que os populares descarregam seus votos nesse governo. Não é uma massa amorfa que é hipnotizada ou manipulada por um governo de espertos. Não é nada disso. Vota porque tem o Bolsa Família hoje, vota porque tem o Luz para Todos, tem o programa de cisternas, etc. Mas o governo mantém essa massa desorganizada. O Vargas, a base social do Vargas, do populismo do Vargas, era a classe operária industrial, recém-chegada do campo, sem experiência de organização, e que ele podia interpelar dentro da política populista por esses motivos, por essas características que apontei. Claro que, à medida que o movimento operário amadurece, essa política populista pode implodir, como de fato implodiu. Hoje, são os governos do PT, não mais a classe operária industrial, tipicamente, estou falando das bases típicas. A coisa, na realidade, é mais misturada. Mas, tipicamente, são os trabalhadores da massa marginal, os desempregados crônicos, subempregados, trabalhador por conta própria. Para o Getúlio, atender aos interesses de sua base era aprovar a CLT. Para os governos do PT hoje, atender os interesses da base é fazer política de transferência de renda, devido à característica de cada uma das bases, devido à característica de cada uma das épocas. Mas mudando o que deve ser mudado, há sim uma tradição populista de longa duração no Brasil, que faz parte, que está presente nessas crises, que determina, de certo modo, o padrão dessas crises. Como que se nota essa presença? Pela ausência ou fragilidade da resistência contra os movimentos golpistas, favoráveis ao imperialismo, favoráveis aos setores mais conservadores da sociedade brasileira. O setor social mais amplo e que mais foi fiel eleitoralmente aos governos do PT, que era a massa os trabalhadores da massa marginal, esse setor social permaneceu como sempre, na hora da crise, como sempre esteve, desorganizado, disperso e politicamente passivo. Ele só era ativo politicamente no momento do voto. No momento da crise, ele não tem armas, não tem educação política, não tem meios para resistir à crise. Na época que quando derrubaram Getúlio Vargas, em agosto de 54, essa massa saiu à rua depredando embaixadas e consulados americanos, postos de gasolina cuja marca era estadunidense, jornais de oposição. Desta vez nem isso houve. Talvez porque o Vargas apelou às massas na Carta Testamento, um apelo. Mas a Dilma não fez isso. Aliás, a Dilma não participou de nenhuma mobilização. Ela foi pela primeira vez no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, num ato contra o impeachment, depois do 17 de abril, quando já tinha sido admitido o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Então, esse é um outro elemento que é a regularidade, a baixa, a frágil resistência. Acho que o populismo tem muito a ver com isso. Um sexto elemento é a
agitação e a denúncia contra a corrupção. Eu vou ser bem breve. Como esses setores sociais são minoritários, eles não podem apresentar abertamente seus interesses num regime de democracia burguesa. Porque a democracia burguesa, o Lenin, ele tem uma ideia sobre a democracia burguesa que é muito esclarecedora. Ele diz: qual a diferença entre a democracia burguesa e as democracias pré-capitalistas? É que a democracia burguesa generaliza. Todos os produtores diretos, os trabalhadores, a classe explorada fundamental, é sujeito de direito, é cidadão, tem direito a voto. Isso é uma grande novidade na história da humanidade. Isso, aliás, não tem mais que 150 anos. Ora, num regime político desse tipo, os setores minoritários não podem apresentar os seus interesses de maneira aberta. Isso varia de época para época, conjuntura para conjuntura, mas como uma formulação simples e genérica, eu acho que é verdadeiro. Não quer dizer que eles, conscientes de não poderem apresentar seus interesses de maneira explícita, inventem umas mentiras para enganar a massa, não é isso. O próprio jogo das forças sociais faz com que eles joguem para um certo inconsciente os verdadeiros interesses e agitem aqueles que são interesses manifestos, mas não necessariamente verdadeiros. Eu acho que isso explica um pouco a presença da corrupção. De 1954, a denúncia da corrupção, de 1954 até 2016. Né? Mas teríamos de ver outros elementos. Por que é a classe média que é tão atraída por essa denúncia da corrupção? Eu não vou atropelar, tenho certeza que o Sávio vai falar alguma coisa sobre isso. Né? Por que é a classe média? Eu posso dizer que é a classe média. Se vocês pegarem o movimento camponês no Brasil, desde de Canudos até o MST, não há luta contra a corrupção apresentada como uma luta central do movimento. Se vocês pegarem o movimento operário, desde os anarcossindicalistas até o novo sindicalismo, a corrupção não é um elemento central do movimento, mas na classe média é. Em muitas crises foi. Aliás, na maioria das crises foi. Então, tem uma relação preferencial da classe média com a denúncia da corrupção. Eu acho que é a ideologia meritocrática, que é própria desse setor, é a relação específica desse setor com o Estado que faz com que ele seja tão atraído por esse discurso. Mas eu repito, o Sávio vai falar disso. Nós temos uma equipe de pesquisa, por isso que a gente sabe muito bem, mais ou menos, o que o outro vai falar. Por último, eu queria chamar a atenção para um elemento que foi muito destacado na crise atual, eu diria mesmo até indevidamente destacado, a mídia. Porque tem muitos textos atribuindo à mídia um poder que ela não tem. Além daqueles que pensam a Rede Globo como sendo um partido que disputa a direção do movimento golpista. Por favor, a Rede Globo não é um partido, nem disputa a direção de nada. O que eles vão fazer? Como é que eles vão organizar um governo? Vão colocar o Sardenberg para ministro da Economia e o Merval para ministro das Relações Exteriores? É isso? E o Bial para ministro da Cultura? É isso? Não. Se não tem quadros, não tem organização, não tem programa, não dirige nada. O que a Globo faz é, dentro do campo conservador, difundir teses reacionárias que, ora, sempre, mas ora está mais próximo de uma proposta, ora mais próximo da outra. Mas por que eu estou falando desse assunto? Porque em 54 foi idêntico. Já tinha televisão, rádio e jornais. Tudo era antivarguista. Tudo era a favor das posições da UDN. Então, esse elemento, o monopólio da mídia e a importância dele na agitação do golpe, é outro elemento recorrente nessas crises às quais me referi. Muito bem. São 2:10. Essa era para ser apenas a introdução da palestra. Então, agora eu tenho que ir em 10 minutos, mas eu creio que, ao fazer essa introdução, já dei um panorama geral e também apresentei muitas das ideias que vou desenvolver na análise específica da crise de 2016.
Se me perguntassem assim, o que provocou a crise política, estou falando da crise política, o que provocou, porque nem toda crise econômica se transforma em crise política, e nem toda crise política nasce numa conjuntura de crise econômica. Crise econômica é uma crise no processo de acumulação, crise política é uma crise no processo de dominação. São duas coisas que podem estar ligadas, nem sempre estão, e são duas coisas distintas. Então, o que provocou a crise política de 2015 e 2016? Eu resumiria assim, a minha ideia central. Foi uma ofensiva do capital internacional, né? Já falei do imperialismo. Foi uma ofensiva do capital internacional, da burguesia associada, que, apoiados na alta classe média, lutaram para restaurar a política externa, econômica e social neoliberal pura e dura da década de 90, em condições históricas novas, né? A política neoliberal da década de 90, depois eu até queria discutir isso com os colegas da economia, mas eu penso que a política neoliberal da década de 90, ela alvejou, ela tinha como inimigo central o Estado desenvolvimentista, herdado do pós-30. É isso que eles queriam desmontar. Claro, tiraram o direito dos trabalhadores, fizeram uma reforma da Previdência, mas esse não foi o alvo principal. Infelizmente, muitos historiadores, economistas, cientistas políticos, eu falo isso com certo cuidado, mas acho que devo falar, transplantam para o Brasil análises que vêm da Europa. E como vários e gabaritados analistas europeus e estadunidenses observavam o que era verdadeiro, que o neoliberalismo visava como inimigo principal os direitos dos trabalhadores, eles importaram essa ideia para o Brasil e passaram a repeti-la aqui. Eu discordo. Na década de 90, sim, é verdade, o interesse dos trabalhadores era alvejado, era um objetivo da política neoliberal do Fernando Henrique. Não estou discutindo isso, mas o principal foi desmontar o Estado desenvolvimentista. Foi a abertura comercial, privatização, isso daí, desregulamentação financeira. Não foi reforma trabalhista, como o Temer está fazendo agora. Não foi reforma da Previdência radical, como o Temer está fazendo agora. Não foi congelamento com gasto em saúde e educação, como o Temer está fazendo agora. Então, essa ofensiva visava, sim, restaurar a política econômica, social, neoliberal, mas em condições históricas novas. E essa novidade, a novidade é essa. Agora, o inimigo principal são, sim, os trabalhadores. Ao dizer que houve essa ofensiva, eu estou sugerindo, ou estou supondo, que os governos do PT eram distintos deste governo do Michel Temer que o sucedeu. Estou supondo isso. Aquela ideia segundo a qual os governos Lula e Dilma eram continuidade dos governos do Fernando Henrique Cardoso, essa ideia, no meu modo de ver, foi desmentida pela crise de 2015 e 2016. Né? Uma primeira geração de analistas, tendo em vista principalmente o governo Lula, carregou um pouco a tinta nessa continuidade, carregou bastante. Alguns até falaram em radicalização do neoliberalismo, do modelo neoliberal. Mas é verdade, o Lula manteve, os governos do PT mantiveram o modelo capitalista neoliberal, mas fizeram, dentro dos limites permitidos por esse modelo, uma política econômica e social diferente. Chegaram nos limites, na fronteira desse modelo. Então, qual era essa diferença? A diferença, em primeiro lugar, é que os governos do PT atendiam o interesse da grande burguesia interna. Aquela fração burguesa que eu disse, que, embora não seja anti-imperialista, concorre com o capital estrangeiro. Os governos do PT priorizaram esses interesses. Priorizaram com a política de conteúdo local, com o regime de partilha na Petrobras, com a desvalorização cambial, com a decuplicação do orçamento do BNDES e o financiamento às grandes empresas nacionais a juros subsidiado.
tudo sem romper com o modelo, mas fazendo aquilo que o modelo permitia no limite, criando, inclusive, eventualmente, crises fiscais, porque continuaram naquela rolagem da dívida pública que esteriliza grande parte do orçamento e reduz drasticamente a capacidade de investimento do Estado. Mas, além disso, fizeram política social, não só para os trabalhadores da massa marginal, mas para o movimento camponês, para as camadas médias, né? Criaram uma grande frente, que eu denomino frente neodesenvolvimentista. Repito, tal qual na época do Getúlio, tal qual na época do Goulart. Uma frente cuja força residia em sua amplitude, mas cuja vulnerabilidade decorria da heterogeneidade dos setores sociais que a compunham, decorria das contradições que opunham esses diferentes setores sociais que integravam tal frente, não é? Então, quando veio essa ofensiva restauradora, é assim que eu caracterizo a crise que depois a Dilma, quando veio essa ofensiva restauradora, a frente neodesenvolvimentista estava esgarçada. Uma parte da grande burguesia interna foi colocada fora de combate no primeiro capítulo dessa novela. Foi a Operação Lava Jato que colocou as grandes construtoras na cadeia. Vamos resumir a coisa assim.